Boa noite, moradores da Psirica e amigos do Marilu. Hoje a gente vai receber em nosso bairro a candidata a vereadora Adriana Abelhão, do partido PSOL. Tudo bem, Adriana? Boa noite. Seu áudio acho que não está funcionando, né? Agora sim. Agora sim. Obrigada, viu, pelo convite, Edgar. Obrigada, Sofia, pelo convite, senhor Mário. Estou muito feliz de estar aqui com vocês agora, vendo um pouquinho mais de perto, né? Obrigado. Obrigado mesmo. Em época de pandemia, né, Adriana? A gente está fazendo as Pois é. lives, momento muito importante para a gente conhecer os candidatos, até melhor do que na rua, eu acho. Que a gente consegue Sim, sentar, ouvir melhor, se acomodar. E também vocês conhecerem um pouquinho a realidade de cada bairro, né, Adriana? Então está sendo muito sim, importante para a gente, viu? sim, eu estou adorando mesmo. E a organização de vocês, a cidadania, né, atitude política, parabéns, muito bacana. Se todos os bairros fizessem isso, seria Verdade. excelente. É verdade. A gente vai dividir hoje em duas etapas. A primeira etapa, a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória, como tudo iniciou, Uhum, até você chegar como candidata. E depois a gente vai falar um pouquinho do bairro e algumas perguntas, tá bom? A gente não perder muito sim. tempo aí, que acho que tem muito a nos ensinar hoje aqui. Opa, vim aqui para aprender com vocês, com certeza. Eu sei que eu tenho 15 minutos, não é isso? É mais ou menos, pode ficar à vontade. Tá bem. Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas, obrigada pela oportunidade, muito feliz de estar aqui falando com vocês e poder dar o meu recado, né, então, mesmo pela internet, assim, mais de perto, esse contato, né, interessante da gente dar um recado político dessa forma, muito bom. Bom, meu nome, para quem não me conhece, ainda me chamo Adriana Abelhão, eu tenho 54 anos, eu estou aqui na cidade há 14 anos. Antes de vir para cá, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Uns 14 anos, mas toda a minha trajetória profissional foi na área de contabilidade, economia, controladoria. Eu trabalhei muitos anos em grandes empresas, por exemplo, eu trabalhei na Itaú Seguros, né, em várias seguradoras. Trabalhei também em indústrias, trabalhei na Café do Ponto, trabalhei nas cervejarias Kaiser. Então, minha carreira em São Paulo, no começo da minha juventude, né, até a minha maturidade, foi muito voltado para essa atividade de controladoria, finanças e economia. Eu sou economista, sou formada em jornalismo também e tenho pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em administração de finanças, né? Então, essa primeira parte da minha vida profissional foi muito marcada por essa experiência, né? Eu tenho também experiência como microempresária na área de alimentação e eu também, como disse, fiz jornalismo e trabalhei com jornalismo econômico, que é a minha área de formação. Trabalhei no jornalismo televisivo, né, na TV Cultura. Tive a oportunidade de trabalhar com um jornalista que já não está mais aqui entre nós, mas que eu admiro muitíssimo, admirava muito, que é o Paulo Henrique Amorim, né? Um jornalista contundente, fantástico mesmo, um profissional fora de série. E trabalhei também com o Luiz Nassif, né, nas editorias de economia da TV Cultura. Depois disso, como jornalista, também fiz vários freelances e trabalhei na internet também, na área de tecnologia. Há 14 anos atrás, como eu falei para vocês, eu resolvi vir para Itapecerica da Serra, né? Eu estava com meu menininho no colo, de 8 meses, e quis mudar de cidade para procurar o verde. E realmente me apaixonei por essa cidade. Demais, além do verde, eu encontrei muito mais, encontrei a Mata Atlântica mesmo, que realmente eu tenho uma paixão mesmo por essa cidade, por essas questões, né? Bom, quando eu cheguei aqui, foi essa surpresa incrível, né, toda dessa biodiversidade. Eu fui morar onde eu moro até hoje, que é Itacoaciara. Eu moro numa área, né, muito próxima ao rio Itacoaciara, onde a gente tinha peixes ainda, guarus, né, pitus. Eu ficava muito encantada com tudo isso, os bugios passando pelo nosso quintal, bicho preguiça, né, ainda tem até hoje. Gambazinhos, bom, tudo isso que vocês conhecem. No Marilu eu sei que também tem uma fauna aí silvestre, depois a gente fala sobre isso, que eu já sei que apareceu um preguiça aí. Bom, então, aí depois de um tempo, meu menino cresceu, eu fiquei mesmo por conta dele, uns 2 anos, e como eu sou uma mulher de muito trabalho, eu queria muito desenvolver um trabalho em Itapecerica e no bairro de Itacoaciara.
Então, eu juntei uns amigos e nós fundamos um projeto social, que é uma biblioteca, que existe há 11 anos lá no bairro, uma biblioteca que, a princípio, era para ser uma biblioteca para adulto, para jovem, para criança, mas que foi abraçada pelas crianças mesmo, né? Transformou-se em uma biblioteca infantil. Nós tivemos muitos projetos lá para os adultos, nós tivemos o EJA, nós tivemos cooperativas de costura também para as mulheres, também tínhamos vários cursos, inclusive começamos os cursos ligados ao meio ambiente, né? E também cursos de psicanálise, porque o fundador da nossa associação é psicanalista. Então, uma atividade muito intensa, né, dessa biblioteca e, lógico, né, a incentivo à leitura, que é, assim, minha menina dos olhos desse trabalho mesmo. E nós atendíamos no horário contrário da escola, né, com as crianças vinham de manhã, vinham os adolescentes, e à tarde as crianças menores de 2 a 7 anos. Então, nós desenvolvemos nesses anos todos todo um fazer de incentivo à leitura com os adolescentes e também contação de histórias para as crianças em fase de pré-alfabetização e também iniciação à leitura e para dar esse gostinho, né, gente, da leitura tão importante para a formação do ser humano. Então, esse trabalho é o trabalho, assim, do meu coração mesmo, é o meu grande trabalho até hoje, minha grande formação. E esse trabalho na biblioteca, ele veio me trazendo algumas questões com o meio ambiente, né? Primeiro porque a gente estava num ambiente fora de série mesmo, né? Então as crianças estavam no jardim, a gente fazendo alguma atividade de leitura, aparecia um bando de bugios, né? Então nós parávamos tudo para verificar, para apreciar essa fauna, essa flora. Então nós começamos a colocar todo esse fazer também da biblioteca dentro das questões ambientais e fomos desenvolvendo também o trabalho na educação ambiental. E, infelizmente, nós começamos a ter problemas de degradação no entorno, né? Esgotos a céu aberto, ocupações irregulares, desmatamentos, queimadas. E eu não pude fechar os olhos a isso. Comecei a me envolver com essas questões, a fazer reuniões, a procurar a prefeitura, a procurar fiscalização. Não encontrei respaldo, né? Foi muito difícil. Então, nós começamos a se organizar também dentro dessa biblioteca para cuidar do meio ambiente do entorno da biblioteca, do bairro, né? E aí nós começamos a fazer parcerias, por exemplo, fizemos parcerias com o SOS Mata Atlântica, nosso parceiro até hoje, que faz uma análise do rio Taquaciara, a gente faz uma análise mensal de cloriformes fecais, nitrato, fosfato, toda a saúde do rio, né, junto com as crianças, uma atividade de educação ambiental. E começamos também a pesquisar e implantar sistemas de saneamento básico unifamiliar de fossas ecológicas. Nós fizemos um movimento muito grande, assim, certamente nós conseguimos construir 30 fossas no entorno da biblioteca, mais ou menos umas 10, 12 em um multirão. Foi um movimento lindo. Um dia eu quero falar só sobre isso com vocês, porque acho que pode até ter algum reflexo aí no bairro de vocês em alguns locais, né? Muito interessante essas fossas ecológicas. Funcionam mesmo, são muito boas, e da filosofia da permacultura. E depois desse movimento das fossas ecológicas, a questão ambiental só foi crescendo, e a gente começou a judicializar mesmo, procurar promotoria pública, porque a prefeitura não tomava providências, né, procurar advogado, né, a associação começou a ter essas questões. E isso foi até mais ou menos dezembro de 2017, quando nós levamos um susto no bairro, que foi a expansão da pedreira da Votorantim. Vocês devem conhecer esse caso, né? A Votorantim Cimentos, ela trabalha em Taquaciara numa exploração de granito desde a década de 80 e ela pretende expandir essa produção em, a princípio, 20 hectares e depois para chegar em 60 hectares, né? Então, nós somos surpreendidos com isso. Eu gigantesco, hein? Edgar, é uma coisa monstruosa. O dia que eu vi o projeto de como está e onde eles querem chegar, nossa, eu quase caí para trás da cadeira. É uma coisa assustadora mesmo, é medonho, é assim um prejuízo para a cidade imenso, que eu quero entrar em detalhes também com vocês. Então, foi feita audiência pública na cidade, às escondidas, né? Nós ficamos sabendo desse evento, dessa audiência pública, que é obrigatória, né? Nesse caso, por um acaso,
Eu fazia parte, na época, do Conselho do Meio Ambiente da cidade, o Conselho Municipal, e não foi divulgado para os conselheiros que haveria essa reunião. Nós soubemos porque um amigo meu de São Paulo escutou na rádio, Bandeirantes. Coisa assim, né? Ainda bem que a gente tem essa rede de ambientalistas que estão sempre nos ajudando, né? Foi em Enfim, foi um 2018? susto. Foi dezembro de 2017, a audiência pública, foi assim, às vésperas do Natal, foi dia 17 de dezembro. Era para ser um coquetel da Votorantim no auditório da prefeitura e nós fizemos um forró-bodó. Nós fomos lá, eu e os participantes do Preservar, nem existiu o Preservar exatamente, os participantes desse movimento ambiental da biblioteca, né? E fomos e colocamos as nossas questões lá, e aí sim começamos realmente a participar do processo, a população começou a participar do processo, a gente começou a divulgar tudo isso, e fomos ver os documentos, né? Entre o dia mais ou menos 9, 10, que nós ficamos sabendo da audiência pública até dia 17, que foi uma semana, eu fiquei em cima da papelada da licenciamento ambiental noite e dia, né? Para chegar na audiência e conseguir acompanhar. Bom, a audiência foi totalmente legal, também um dia eu conto para vocês, mas o que aconteceu foi que a gente conseguiu entrar na promotoria pública com uma representação contra a empresa e foi aceito pelo promotor. Logo no comecinho do ano, em janeiro de 2018, o promotor acatou a nossa representação e começamos a questionar e o promotor instaurou um inquérito civil e começaram as investigações com relação a essa expansão, né? E hoje nós temos um momento muito interessante também que eu posso depois comentar com vocês desse processo. Tanto tempo depois estamos segurando a expansão da Votorantim a laço, né? E, bom, enfim, e por conta desse movimento também nós fomos crescendo em conhecimento, né? Na questão mesmo de relacionamento com os órgãos públicos, comecei a participar também do Comitê de Bacias. Bom, no Conselho do Meio Ambiente, eu fui conselheira há 2 anos lá, não faltei a uma reunião, talvez eu tenha faltado uma por causa do meu menino que ficou doente e justifiquei, né? Fui muito combativa, muito participativa lá, e nós começamos a ampliar essa participação na cidade com relação à proteção do meio ambiente e ser procurados pela população, né? E receber denúncias. Então, nós começamos aí sim, nós começamos realmente a criamos o Preservar, né, dentro da nossa associação, esse braço de proteção do meio ambiente. E teve um caso grande também, não sei se vocês lembram, que foi uma briga também feia, nossa, que foi o Bota Fora do Jardim das Palmeiras, não sei se vocês acompanharam. Então, isso foi uma participação da comunidade, da cidade, teve a participação da Associação de Moradores do Jardim Petrópolis, né, que fica ali do ladinho do condomínio, teve a participação também da vereança, teve um vereador, que foi o vereador Jonas Feijó, que também, vocês receberam o Leco aqui, que eu sei, né, assessor dele, que também contribuiu nesse processo também, diante das nossas reclamações, junto à vereança, junto com a Associação de Moradores do Petrópolis, foi instaurada uma comissão especial de inquérito e esse processo foi bloqueado também. Está parado, inclusive, porque totalmente ilegal. Está parado, mas houve um desmatamento gigantesco lá, né? Só de passar em frente já consegue enxergar, né? Sim. Sim, quer dizer, lá eles têm pinos lá, né? Eles têm eucaliptos lá, na verdade, e eles não estão cumprindo as solicitações de corte de árvores, que não precisa ser Mata Atlântica. Você tem que pedir autorização para a prefeitura de qualquer forma. E o mais incrível é que esse projeto, desse Bota Fora, né, um Bota Fora, porque 3 milhões de metros cúbicos de terra é lixo, gente. Não vai dizer que vai chegar terra bonitinha, mesmo que fosse. É uma área de mananciais, é proibido pela lei da Guarapiranga, é proibido pela lei da Mata Atlântica, é proibido pelo nosso plano diretor. Era totalmente legal, mas tinha licenciamento ambiental da CETESB. E isso foi difícil a gente brigar, mas parou. Porque foi um expediente muito complicado. Não sei se vocês lembram, a gente foi até para a Globo com isso aí. A gente teve até eu fui para a Rede Globo e falei que a CETESB não podia nunca ter feito isso, que estava sendo ilegal, inclusive a própria companhia estadual de licenciamento, né?
porque eles queriam fazer um campinho, um clube de futebol, né? E para fazer isso, eles precisam, como é um vale muito profundo, vocês sabem, tinha que colocar 3 milhões de metros cúbicos de terra. Então, quer dizer, o licenciamento era só para o clube de eventos e não para aquele mundaréu de terra que ia gerar 170 milhões de faturamento, com graves indícios de corrupção, tanto dentro da prefeitura quanto na vereança, né? Bom, enfim, aí eu sei que o movimento ambiental foi crescendo muito, e nesse momento, vamos dizer, de um ano para cá, um ano e meio para cá, nós estamos enfrentando nessa cidade a questão dos loteamentos ilegais, né? Então, nós estamos fortes também nesse momento, e essa é a maior crise que nós estamos enfrentando, né? Nós já estávamos com essa crise aqui, com esses loteamentos ilegais, feitos pelo crime organizado e pelas milícias, antes da pandemia, e agora piorou muito depois da pandemia, porque está mais difícil, todo o processo de fiscalização está difícil, e porque as pessoas estão também precisando sair de São Paulo do aluguel e morar em outros lugares, né? Então, está tendo, não é só Itapecerica, a invasão dos mananciais está terrível em São Paulo, vocês devem estar acompanhando, é uma coisa complicadíssima. Eu fui visitar algumas áreas do entorno da Guarapiranga e a gente vê a árvore tombada e do lado um barraco de madeirite, né? Então, é uma crise social muito grande, decorrente da falta de políticas públicas de habitação e da falta de fiscalização crônicas que tem no nosso estado, né? Mas nós estamos com 3 ações civil públicas no Preservar, processando 3 loteadores, né? Inclusive, em dois desses processos, a gente tem a prefeitura como ré, né? O prefeito já foi chamado para depor, né? Pelo juiz, não pôde porque estava hospitalizado, parece que vai ser novamente convocado. E essa luta não para. Hoje mesmo eu recebi novas informações de novas denúncias e continuamos trabalhando. Aí todo esse trabalho me levou a esse caminho. Foi um caminho natural mesmo de procurar o caminho político, porque eu comecei a cuidando do rio Itacoatiara, né? Fazendo análise do rio, cuidando da mata ciliar, e isso foi crescendo para o bairro, para a cidade, de uma forma que a gente tem que entrar nas estruturas mesmo. Não tem como a gente cuidar do meio ambiente sem participar dos comitês de bacia, que eu faço parte do comitê de bacia do Alto Tietê, fiz parte do Conselho do Meio Ambiente, faço parte dessas redes todas aqui de ambientalistas de Cotimbo, Guaçu, das Artes, né? E não é suficiente, a gente precisa realmente entrar na estrutura e cuidar das leis da cidade também, e fazer com que valha as leis da cidade e ter mais poder para fiscalizar a prefeitura, né? Adriano, Então, bom, vamos concluir, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, mas o Leque é um admirador seu, acho que todos nós aqui somos admiradores seus, que obrigada. cuidar da natureza nos dias de hoje é muito complicado, né? É o que você está falando aí, envolve muitas pessoas, então você corre risco e tudo mais, enfim. Então, parabéns pela sua iniciativa. A gente vai fazer algumas Obrigada. perguntas, se não der tempo de fazer todas, não tem problema, porque a ideia era mais te ouvir mesmo, a gente queria te ouvir. É algo que Fique à é vontade. importante para todos nós no meio ambiente, né? Então, é um assunto que meia hora é muito pouco, se a gente for olhar, né? Falar desse assunto. Sim. Mas do bairro, a gente tem 10 itens que a gente colocou num projeto, 3 foram atendidos e faltam 7 para a gente concluir. Depois eu te mando com mais calma o projeto, não vou citar nada dos itens agora, alguns deles também envolvem o meio ambiente, mas minha pergunta é se você foi eleita, você tem como nos ajudar a dar sequência e entregar esses projetos, esses itens para o bairro? Eu sei que o vereador é para a cidade como um todo, mas a gente fez um projeto Sim, sim. voluntário porque a gente nunca teve um vereador aqui, então é muito importante alguém nos representar. Sim, sim, Edgar. Entendi. Olha, a Sofia me passou já o documento, eu dei uma olhadinha, né, Sofia? Agradeço. E eu quero, assim, primeiro elogiar vocês pela organização, né? Fiquei muito feliz de ver esse documento. Então, tem a opinião das pessoas, o olhar das pessoas. Você vê que Projeto do bairro. vocês estão ali verificando, assim, o dia a dia, o território, né, as relações, as questões de segurança e tudo, e de bem-estar, muito bacana, né? Muito lindo.
Bom, Edgar, o que que eu posso falar para você e para vocês todos os moradores aqui? A minha proposta é uma proposta de proteção ao meio ambiente com transversalidades, né? Com transversalidade na educação, na saúde, no transporte, na segurança, em todos esses itens, né? Inclusive, nós estamos fazendo plenárias, vocês estão convidados. Esse sábado tem uma plenária sobre transporte e mobilidade, nós já fizemos uma sobre saúde, já fizemos uma sobre educação. Todo sábado tem 15 horas. Então, o que que eu posso dizer para vocês? Olha, o que eu acho que um vereador, uma vereadora tem que fazer é ter essa transversalidade mesmo, é ouvir vocês, né? Então, o que mais quer uma Câmara Municipal para funcionar bem? É a participação dos moradores, das moradoras. Então, vocês é que vão dar o tom, os moradores, os cidadãos é que vão dar o tom dessa Câmara. Eu estou entrando lá porque eu acredito que a gente tem que mudar a relação política nessa cidade, acabar com essa política nociva que nós temos aqui e aumentar a participação. Por isso que eu achei interessantíssimo esse movimento de vocês com essas reivindicações. Então, eu gostaria, como vereadora, de receber essas reivindicações também, receber esse documento também, para poder analisar, para poder ver o que eu posso fazer. Seria ótimo, de vocês e de outros moradores também, de outros bairros, né? E fazer o possível para realmente que isso tenha uma transversalidade no meio ambiente e que possa ser atendido de acordo com as minhas possibilidades, né? Legal. Eu tenho algumas propostas de projeto de lei também que eu posso até falar para vocês. Tá, o morador Mário, ele quer fazer uma pergunta. Boa noite, como vai, Adriana? Tudo bem, Então, Sr. Mário? quando você falou de uma participação de nós, moradores, veio uma ideia que nós temos, um projeto futuro, de instalar uma UBS aí no Jardim Marilu, né? Ou seja, aqui no Jardim Marilu, onde nós acolheríamos também o atendimento para o São Marcos, Jardim Elisa, Nissalves, num local onde o almoxarifado, por exemplo. O que eu queria saber, Sim. se eu poderia contar com você, com você, Bem, Sr. Mário, para olha... incluir na pauta, né, quando eleita, para nos... Sim. Cortando um pouquinho, né? Está um pouquinho falhando, mas eu acho que eu compreendi a sua pergunta, sim. Olha, senhor Mário, como eu disse, acabamos de fazer uma plenária sobre saúde, né? O senhor me ouve, senhor Mário? Uma plenária sobre saúde a semana passada e levantamos algumas informações. Por exemplo, nós somos 173 mil habitantes, né? E nós temos 12 UBS só na cidade. É muito pouco. Né, muito pouco. E nós temos poucas também unidades mais nas periferias, né, muito poucas também. As nossas UBS estão super lotadas, né, aqui no centro por causa disso também, porque nos bairros não tem UBS e a população do entorno, dos bairros mais afastados, Jacira, Jardim das Oliveiras, Crispim, tem que pegar ônibus e se deslocar, muitas vezes não tem nem recursos para vir até aqui. Nos postos de saúde, e eu já presenciei isso em Taquaciara, né, porque onde eu moro, onde tem uma população significativa, até o posto de saúde, são 4, 5 quilômetros, e eu já dei carona para mães com criança no colo, com febre, porque não tinha dinheiro para tomar o ônibus para ir até o UBS. É muito triste isso, né? Então, o que nós discutimos nessa plenária da saúde? Bom, a cidade, ela tem uma organização por autarquia na saúde, né? Então, a organização não é dentro da Secretaria Municipal, é uma autarquia. Essa autarquia, ela é um dos maiores orçamentos da cidade, né? Depois da educação, o maior orçamento da cidade. Mas ela também dá margem para muita corrupção, né? Então, por exemplo, criar uma UBS no Marilu, eu acredito que seria possível, de acordo com a demanda e o número de moradores, sim, mas desde que dentro dessa estrutura da saúde tivesse uma transparência e tivesse um cuidado com o dinheiro público. Então, o que acontece hoje? A autarquia, ela tem uma independência total para gastar e para investir o dinheiro público.
né? Porque a autarquia é essa ideia mesmo, que seja independente. Então, ela tem total independência para contratar, recontratar, mandar embora, investir, comprar insumos, com um pensamento de de dar agilidade para o processo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma grande corrupção, né? Então, a gente tem desvio de verba pública. O ano passado, eu acompanhei o pessoal do Conselho do Meio Ambiente da cidade, não sei se vocês conhecem esse grupo, e o Conselho do Meio Ambiente levantou inúmeras irregularidades com relação à saúde, de desvio de dinheiro público na saúde, com contratos fraudulentos. Isso foi para o Tribunal de Contas do Estado e teve um abafa geral por parte de alguns conselheiros e por parte da prefeitura. E ficou tudo por isso mesmo. Então, o que acontece? A gente acredita que tem que voltar a autarquia para dentro da secretaria, a princípio, para acabar com esse processo e realmente ter uma boa versação desse dinheiro público, que uma das prerrogativas de um vereador ou uma vereadora é cuidar do dinheiro público, e que isso possibilite mesmo a construção de mais UBS, sim, e por que não no Marilu, e em outros bairros também. Isso é primordial, né? Ótimo, eu acho que é uma coisa a se considerar, sim. E isso, eu acho que, mais uma vez, né, é importante essa participação nos conselhos, nas associações de bairro, a força da Câmara Municipal está nisso também, né? Hoje a Câmara é um lugar chato, eu não aguento, aquelas sessões são horrorosas, é só número e a campainha apertando, não é possível, a gente precisa trazer a população lá para dentro, para discutir, para ouvir a população. O vereador e a vereadora tem que ouvir a população, né? Então, na saúde, assim, resumindo, é esse o ponto principal da saúde, né? Que legal. Eu podia levantar para vocês. Tá, muito obrigado, viu? Adriano, eu queria fazer uma pergunta. Essa pergunta eu ia fazer para os candidatos a prefeito, mas como você é muito voltada para o meio ambiente, eu queria fazer para você também, tá bom? Certo. É possível, com as leis socioambiental da cidade, fazer com que o crescimento da população seja acompanhado com o crescimento de empregos e investimento em saneamento? Aí, o Leco comentou na live dele que a Guarapiranga serve a outras cidades, então acho que é uma forma também de arrecadar recursos para novos projetos. E o Mário complementando, hoje ele pediu para comentar isso também, como arrecadar mais para fazer novos projetos. Sim, sim. Bom, Edgar, uma coisa importantíssima que não é feita nessa cidade por falta de competência, eu acredito, porque nós temos administradores sem competência técnica para isso, né? É a gente pleitear, de acordo com a lei estadual que já permite isso, compensações ambientais. Então, o que acontece? A Itapecerica da Serra é responsável por produzir, no mínimo, 20% de toda a água que o sistema Guarapiranga usa para abastecer a Grande São Paulo. Isso é uma riqueza incomparável. É por isso que nós somos uma cidade 100% mananciais. Se vocês olharem a hidrografia de Itapecerica da Serra, nós somos um território coalhado de rios, riachos e mananciais. É incrivelmente rica a nossa cidade de mananciais, né? E isso muitas vezes é tratado de uma forma pejorativa, mas é o contrário. É como isso é utilizado dentro da cidade. Então, a primeira coisa é exigir as compensações ambientais que já são possíveis por lei. Isso não vamos inventar a roda, é direito nosso. Mas esse processo exige o quê? Exige conhecimento, projeto, se adequar às exigências da lei. Isso necessita de equipe especializada, de vontade política também. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que o próprio morador da cidade, às vezes, não vê vantagem em deixar a mata em pé, né? Então, qual é uma das coisas principais que assim, está atrasadíssimo em Itapecerica da Serra? Tem que ter um projeto de IPTU verde. A gente conseguindo isso, conseguindo valorizar as pessoas que que protegem a mata em suas residências, em seus sítios, suas casas, tendo desconto no IPTU para manter essa mata em pé, eu acho que ajuda muito, né? Ajuda muito a incentivar que isso se mantenha. E eu acho que você falou do desenvolvimento, de acordo com o aumento da população.
Eu acredito piamente na vocação verde de Itapecerica da Serra e na economia verde. Então, assim, o carro-chefe mesmo aqui seria o turismo ecológico de base comunitária. E, assim, não é um turismo, assim, que vem um capitalista de São Paulo, implanta uma empresa aqui. Não, vamos criar emprego aqui, com as pessoas que moram aqui, com as pessoas que têm casa aqui, que têm sítios, terrenos, empresas aqui, né, para gerar emprego para a nossa cidade, para nossos moradores, nossos jovens, né? E isso é uma coisa incrível. O turismo é de um potencial incrível. Eu costumo falar, como o Embu das Artes, nós somos Itapecerica da natureza. Então, eu vejo coisas assim muito, muito possíveis. Por exemplo, a gente fazer alguns locais, as pessoas se incentivarem a fazer, por exemplo, arborismo, por exemplo. Tem o turismo de observação de pássaros, né? Olha, nós recebemos na minha biblioteca crianças, às vezes, de bairros mais urbanizados, da própria cidade de Itapecerica. Elas ficam encantadíssimas, as famílias ficam maravilhadas de passar um dia vendo sabiá, bem-te-vi, tucano do bico verde, dá sorte ver um esquilo, né? Tudo isso é uma riqueza. As crianças crescem vendo isso, eles vão querer preservar lá na frente, né? Também, Isso é tão claro. Deixa eu só cortar um pouquinho, a gente vai fazer só mais uma pergunta, se você não conhece ela, Sofia. Oi, Adriana. Na verdade, são duas. Eu vou colocar aqui uma que você responde rapidinho, que é qual será seu canal de comunicação com seus eleitores, a população no geral. E também como você pretende contribuir para continuar contribuindo, né, para superar os graves problemas social e de fiscalização ambiental, principalmente em relação às moradias irregulares. E temos 4 minutos para isso e para as considerações, tá bom? Tá bom, vou falar rapidinho. Eu falo demais, né? Eu ocupei muito esse tempo todo. Nossa, mulher é fogo, né? Foi ótimo. Bom, Sofia, eu tenho um canal no Facebook agora, nessa época de pandemia, né? Eu uso o Facebook, né? A juventude usa o Instagram e tudo mais, né? Mas eu uso muito o Facebook. Agora, eu acho que a Câmara tem que ser um lugar mais vivo, né? Eu espero, né, chegando lá, tendo o aval dos eleitores, tendo o apoio dos eleitores e conseguindo chegar lá, eu acho que a Câmara Municipal é a nossa casa das leis, a casa do povo. Nós vamos nos encontrar lá. Eu imagino que, assim como existem as audiências públicas, todas que nós temos que participar, eu estarei lá também para nós fazermos reuniões lá na Câmara com os moradores, para falar desses assuntos todos. Eu não vejo trabalho na Câmara Municipal, eu fico impressionada com isso. Né? Existe uma estrutura toda para a gente trabalhar e receber a população lá. Né? Mais um canal que eu acho interessante, vamos supor, né, de comunicação, como você disse, seria o Facebook, alguma coisa assim, mas nada substitui o debate, né? Uma plenária, né, onde a gente vai discutir as questões da cidade. Então, nós temos um auditório lá na Câmara. Acho que travou, hein, Adriana? Viu? Não dá para parar o tempo? Acho que ela travou. Não. Pode falar? Pode falar. Tá. Ixi, deu uma paradinha, A internet deu uma travada. Agora voltou, Adriana, pode falar, pode terminar. Voltou. Oi, voltou? Meu marido está vendo aqui o modem, está de olho ali. Bom, então, essa questão muito grave, né, gravíssima. No momento, eu estou em contato com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e colocando as questões de Itapecerica lá. Já tive 2 reuniões com o secretário estadual e a gente está insistindo com isso. Eu já considero que eu já trabalho bastante já nessas questões, que eu vou continuar trabalhando na vereança se for eleita, né? Eu acho que tem que ter toda uma sinergia com o governo do estado para implementar junto com as outras cidades, né, do entorno, que nós estamos no Cinturão Verde da Reserva da Biosfera, uma área de produção de água para a Grande São Paulo, em Bugaçu, Embu, Cotia. Nós temos que buscar o cumprimento da lei da Guarapiranga, que é a fiscalização integrada. Nós precisamos ter isso aqui. O governo do estado precisa agir urgente para proteger a nossa cidade. Nós não podemos virar uma cidade como é
Taboão da Serra, por exemplo, totalmente cimentada, invadida e deteriorada, não podemos aceitar isso. E essa fiscalização da própria prefeitura, do próprio município, precisa ser fortalecida, né? Tem várias propostas sobre isso também, que vocês podem ver, depois me perguntar no particular, né? Desde a valorização da GCM, a formação da GCM ambiental, né? Câmeras pela cidade, o fortalecimento também da própria estrutura de mapeamento dessas ocorrências e monitoramento, tudo isso. E, bom, precisamos de políticas habitacionais urgentes, né? Essas políticas habitacionais, essa falta de política pública habitacional é que está causando tudo isso. Isso vem do governo federal, lógico, e do governo estadual, o que está muito complicado, porque a gente está acabando de presenciar a dissolução do CDHU. O CDHU não vai existir mais, que é justamente a empresa estatal que financia e organiza a construção de casas populares, infelizmente. Vamos ver o que vai ser substituído com relação a isso. E criar moradias nas áreas de mananciais, fora das áreas de mananciais, né? É isso que a gente pretende, criar projetos nesse sentido. Legal, quero te agradecer, desejo boa sorte para você. A gente está muito feliz de estar com você aqui hoje. Independente de eleição ou não, depois eu queria te seguir na página, a gente vai divulgar isso. Acho que todo mundo tem a obrigação de cuidar do meio ambiente, tudo é nosso, né? Então a gente tem que divulgar. E você sendo eleita, a gente com certeza vai se ver bastante vezes lá na Câmara, viu? Que a gente quer fazer um projeto de estar perto dos candidatos, todos que ganharem, estar perto deles. É isso que funciona, é isso que nós temos que fazer. Verdade. Obrigado, viu, Adriana? Tudo de bom, viu? Boa noite para vocês. Boa noite, bom descanso. Boa noite.